Boa noite a todos, aqui na Rádio TV Web Unis, ou se não, Unis Rádio TV Web, a estreia do nosso programa Empreendendo com Você. Estamos aqui com o nosso convidado, Jean. Jean, tudo bem com você, Jean? Grande Cid, boa noite. Estou tudo bem aqui, tudo tranquilo. E você, como é que tá? Antes de mais nada, deixa eu te agradecer, né? Satisfação pelo convite. Amém. É uma satisfação. Você está inaugurando esse programa aqui de empreendedorismo, vou estar convidando algumas pessoas. O próximo convidado é um tal de Leonardo Gomes, não sei se tu conhece. Ele não empreendeu nada até hoje, mas vai aprender a empreender. Na próxima quinta-feira ele estará aqui conosco. E é um prazer tê-lo aqui também, porque nós tivemos uma jornada, né? E eu queria que você se apresentasse para o pessoal. Se apresenta aí, quem é você, o que você faz, Antes de mais nada, filho de quem, e por aí vai. Bom, vamos lá. Sou o Jean, né? Sou um filho amado de Deus, filho do seu Dé, da Dona Teresa. Sou namorado da Maíra, sou pai da Luísa. Posso dizer também pai de Pet, né? Pai do Paçoca, que está dormindo aqui do lado. Né? E sou um cara simples, né? Sou um cara que durante muito tempo era muito focado na área de exatas, né? Na área de tecnologia. E acho que, como tudo na vida, né? A gente entra naquela fase de transição, né? Às vezes a gente quer dar um próximo passo, a gente quer imaginar o que a gente quer fazer. E foi só uma pessoa que ela descobriu o propósito dela, né? Que é ajudar outras pessoas. Ajudar como, né? Através de uma dor que eu superei. Né? Eu acho que o nosso propósito ele está ligado diretamente com aquela maior dor que a gente supera, né? Então, quando eu entendi isso, eu percebi que qual era a minha nova jornada. É isso, meu amigo. Tá. Você falou que descobriu a sua dor. Qual que era a sua dor? Meu amigo, minha maior dor era relacionada a pessoas, relacionamento, como lidar com os vários tipos de personalidade das pessoas, né? Ou seja, era basicamente um problema de relacionamento interpessoal. Né? Então, depois que eu entendi o que acontecia comigo, o que acontecia com a interação com as outras pessoas e como aquilo me afetava, eu comecei a visualizar o quanto que isso atrapalha não apenas a vida pessoal, como a vida profissional das pessoas, né? E aí, fiz toda a jornada, né? Hoje eu sou International Master Coaching, eu sou Business Coaching, eu sou coach em carreira e, acima de tudo também, especialista em performance e comportamento humano. Né? Então, hoje, eu tenho o meu mantra, né? Que eu transformo líderes em profissionais de alta performance, superando a procrastinação em até 60 dias. Por que isso? Porque muitas vezes as pessoas elas acreditam que elas têm que isso, elas têm que aquilo, que é o famoso tem que, né? Então, o meu papel hoje é o quê? Primeiro, é tirar aquela culpa das pessoas, porque muitas vezes a pessoa ela acredita que olha, eu não consigo realizar isso, eu não consigo realizar aquilo, as pessoas me taxam porque eu atuo dessa forma. E às vezes é uma questão de personalidade, é uma questão de perfil. E por incrível que pareça, Cid, isso afeta inclusive as empresas, pequenas empresas, médias empresas, afeta também até o empreendedor, né, que é o assunto desse nosso podcast, né? Ou seja, o empreendedor que ele não tem esse tipo de conhecimento, muitas vezes ele acaba se perdendo ali durante a jornada, às vezes ele acaba se desmotivando, imaginando que ele não é capaz, imaginando que ele não pode realizar, ou até imaginando que ele não pode empreender. Ou seja, acaba criando essas crenças justamente por não ter autoconhecimento. Né? Então, eu passei por essa dor, eu superei essa dor. Então, a minha missão hoje é o quê? Ajudar outras pessoas a também superarem essa dor. Entendi. E qual era o teu trabalho antes de você ser Master? Tá cortando um pouquinho, tá? Eu não sei se é a minha internet ou é a sua, tá? Mas eu consegui entender a pergunta, tá? Eu atuava na área de tecnologia. Eu trabalhava na área de tecnologia da informação, cara. Eu era head de cibersegurança de uma multinacional. Eu atuava, já estava 12 anos, CLT. né?
Exatamente, eu já era CLT, 12 anos atuando como CLT, atuando nesse nicho, né, muita exatidão, pessoas que são muito diretas, né, 0, 0, 1 a 1, muito pragmáticas, né, eu era um desses, né, eu era uma dessas pessoas pragmáticas. E a própria dor, né, aquela dor no relacionamento empresarial acabou me levando a empreender. Mas como assim? Você fugiu da dor? Não. Eu achei a minha missão no empreendedorismo, né? Então, o que eu percebi? Eu falei, poxa, eu já estava buscando o meu próximo passo, eu estava me aproximando dos 50 anos, né? Então, eu sempre pensava, poxa, qual que é o meu próximo passo, né? O que eu vou fazer na segunda metade da minha vida? E comecei a pensar sobre o que empreender, onde eu tinha aptidão, né? E o que eu percebi, muitas vezes, a pessoa que ela quer começar, ela quer empreender, ela não sabe por onde começar, começa a olhar aquilo que você faz bem. Começa a olhar o que é que te faz bem, o que é que aquece o seu coração, o que é que faz com que as pessoas te elogiem, né? Quando as pessoas te elogiam, olham para você e digam, poxa, você faz isso legal, você faz isso bacana. Você já pensou em ganhar dinheiro com isso? Muitas vezes, a pessoa que quer empreender, ela não olha para essas habilidades dela, ou às vezes ela nem valoriza, ela fala, não, mas isso aqui é simples, isso aqui qualquer pessoa pode fazer, né? Então, o primeiro passo é, não. E se esse é um talento seu, vai nisso, empreende nisso. No meu caso, foi isso, né? As pessoas me falavam que eu dava ótimos conselhos, né? Que eu conseguia entender as situações dela, mas até então eu nunca tinha me atentado a um processo de coaching, né? Até que no método CIS, uma pessoa me procurou e a pessoa falou, olha, quando você se for, eu nem imaginava estar me formando em coaching, mas ela falou, quando você estiver se formando em coaching, estiver formado, eu vou ser só coaching. E aquilo ficou na minha mente, né? Poxa, formação em coaching, mas por que isso? E aí comecei a relembrar todas as situações do passado, né? E aí, só para finalizar a história, para quem quer empreender, né? Eu sempre falo assim, que as pessoas procuram um propósito. Ah, não, qual que é o meu propósito? Não se preocupem com isso, porque quando você estiver preparado, seu propósito é simples. E é simples assim. Entendi. E você falou 50 anos. Pô, 50 anos não é uma idade muito avançada para empreender e para aprender? Ou está ao Nunca é alcance de tarde, todos o empreendimento? nunca é tarde para aprender, né? Nunca é tarde, nós estamos aprendendo constantemente. E empreender também não, né? Se a gente realizar uma pesquisa, quantos empreendedores construíram suas fortunas após os 50 anos? Após os 60? Então, assim, nunca é tarde para você ir atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos. Nunca é tarde para você aprender. Nunca é tarde para você empreender. Nunca é tarde para você superar os seus medos, meu amigo. Legal. E deixa eu falar uma coisa. Você falou que você aconselha, ou seja, você aconselha não, você trabalha na área de coaching empresarial. Trabalhando na área de coaching empresarial, você tem empresas que são suas coaches, né? O que eles procuram mais de você? Muitas vezes existe aquela questão de performance do time, né? Muitas vezes o próprio líder, quando eu falo líderes, né, eu transformo líderes em profissionais de alta performance, eu falo tanto para o profissional, o líder que é CLT, eu falo tanto também para o líder empresário, porque ele é líder do negócio dele. Então, muitas vezes o empresário que me procura, ele acredita que o time dele está com uma baixa performance, ele acredita que a culpa é do colaborador, ou muitas vezes eles me procuram porque existe um conflito entre sócios, né? Um sócio, ele quer alavancar a empresa, ele quer alavancar novos projetos, enquanto o outro sócio, ele é um pouco mais seguro, ele é um pouco mais, como eu posso dizer, não é desconfiado, mas ele é um pouco mais pé no chão, ele não quer investir tanto, ele prefere agir com cautela, tá bom? E isso acaba gerando o quê? Atritos e desgastes dentro da empresa.
tá? Eu tenho algumas parcerias, só para você ter ideia, às vezes eu tenho alguns clientes que eles me foram indicados por parceiros, ou seja, num momento no passado, uma consultoria foi realizar um trabalho dentro da empresa, né? Ou seja, um trabalho técnico dentro daquela empresa, uma transformação, um aconselhamento, só que a mentalidade dos sócios limitavam a ação daquela consultoria. E a consultoria, o que ela percebeu? Olha, tecnicamente, nós estamos tentando fazer tudo, só que a alta direção daquela empresa, ela é muito reticente a mudanças. Ou seja, ela não quer realizar as mudanças necessárias. E aí eu sou contratado por essas consultorias para trabalhar o lado pessoal, tá? E por incrível que pareça, Cid, meus clientes, às vezes, eles me procuram para aumentar a performance do time, eles me procuram para que os lucros da empresa sejam alavancados, né? E aí eu não estou falando de faturamento, tá? Estou falando realmente de lucro. Lucro que vai servir como retirada dos proprietários. Eu estou falando do lucro que vai para o caixa. E quando eu falo desses assuntos, no fundo, o que trava é o quê? É o lado pessoal. São as crenças daquele líder, são as crenças dos diretores, são aquelas questões do passado. Às vezes é aquele líder que ele quer abrir muitas frentes, né? Ele quer abrir muitos negócios, e às vezes essa abertura de muitos negócios é mais para satisfazer o quê? Uma questão interna, um ego interno. Então, as empresas, elas me procuram por algumas questões, né, técnicas, por algumas questões realmente de performance, mas no fundo, eu vou tratar do quê? De pessoas. De colocar as pessoas certas nas posições certas. E aí, quando eu falo para você que eu sou especialista em performance e comportamento humano, eu estou falando do quê? Eu estou falando de repente, se você tem um time de vendas, coloca um perfil certo da pessoa. Eu estou falando de metodologia DISC. Coloca um melhor perfil para a sua área comercial. Qual é a sua área de pós-venda? Qual é o perfil adequado para o pós-venda? Quem você vai colocar no seu financeiro, na sua controladoria, no seu contábil, no seu fiscal? Tudo isso, Cid, ele faz com que a empresa possa ter lucro ou prejuízos no final do mês. No final das contas, né, quando nós falamos São as pessoas certas nos lugares certos. Exatamente. Colaborador, diretores, fornecedores, clientes, no fundo, são todas pessoas. E para a empresa dar certo, você tem que tratar pessoas, né? Porque às vezes a pessoa pode ser um bom profissional e está no lugar errado. Então você contrata pelo currículo e acaba mandando embora pelo comportamento. E às vezes, e a maioria das vezes, o culpado é a pessoa que contrata mesmo, né? Porque não tem a ferramenta certa. Imagina, você está passando na rua, você vê um cavalo em cima do poste, a culpa é de quem? O cavalo não subiu ali sozinho. É simples assim. O cavalo não foi lá sozinho, né? Exatamente. E o que é pior, meu amigo? Muitas vezes a pessoa, ela não tem essa noção, né, com relação ao cargo, contrata uma pessoa com perfil comportamental, um colaborador que ele não é adequado àquele cargo, e, ok, já contratou, remaneja, né? Vamos colocar num local mais adequado, não deu, vai chegar num ponto que realmente vai ter que desligar aquele colaborador. Desliga antes de vencer a experiência. Pelo menos você minimiza o seu prejuízo. Mas não, o que acontece? Às vezes o empreendedor ele fica tentando, vence a experiência, e aí você vai pagar, o prejuízo vai aumentar mais ainda. E aí não manda embora, né? Exemplo, não vou mandar embora porque a pessoa já venceu a experiência. E aí fica carregando aquele prejuízo mês a mês, e aí vai se desgastando tanto o colaborador quanto os líderes. Isso se a pessoa não tiver um burnout no final de tudo. E eu falo isso com propriedade, tá? Porque uma das questões que motivou a minha transição de carreira foi justamente um pré-burnout. Eu fiquei por muito pouco. Eu acho que a pior coisa que tem é você fazer algo onde você não está contente. E também a pessoa não está contente com você. É uma coisa que você vende serviço, né? Você vende serviço. Você trabalha com serviço. Aí uma coisa que o Flávio falou para nós lá, que o Flávio ele foi
dono de 8 lojas. Ele falou assim, eu deixei de me preocupar com estoque para vender conhecimento. Também é um empreendedorismo. Você vender serviço, vender conhecimento é um empreendedorismo. Você está investindo em você, você está investindo numa carreira, não é isso? Exatamente, exatamente. Para quem não conhece, né, o Flávio Araújo, ele é diretor, né, da Febracis ABC Paulista. Inclusive, né, ele recebeu uma comenta recentemente, né? Então, Flávio, se você estiver nos ouvindo, tá? Parabéns, satisfação, meu irmão, você merece. E é exatamente isso, Cid. Às vezes, assim, algumas pessoas pensam em empreender, né? Então, pensam em um produto físico, mas aí tem aquelas questões de estoque, né? Então, como que você vai fazer, manter o seu capital de giro? E eu pensava muito nisso, né? Quando eu resolvi empreender. Poxa, eu vou ter que ter estoque físico, onde eu vou armazenar isso, como que vai ser a questão de logística? E quando você tem como seu produto o seu conhecimento, na minha visão, naquele momento, sobre a decisão que eu ia tomar, primeiro faço, eu não preciso me preocupar com estoque. Eu não preciso me preocupar com estoque, eu não preciso me preocupar com armazenar, né, os meus produtos. Se os meus produtos, eles terão que ser armazenados de uma forma refrigerada ou não, eu não vou ter que me preocupar com a logística. Eu simplesmente eliminei uma série de questões da cadeia, né, da minha cadeia de operação da empresa. Então, esse foi o primeiro passo. Falei, poxa, por que não conhecimento? Né? E eu vou além. Toda vez quando você compartilha o seu conhecimento, você também aprende muito. Né? É aquela questão de transformar o seu conhecimento em sabedoria, que é você pegar aquilo que você aprendeu, colocar em prática, seja ensinando, seja realmente usando para você, mas você está aprendendo mais ainda, colocando em prática, que é transformar o seu conhecimento em sabedoria. Infelizmente, uma coisa que eu vejo muito, aí isso eu também aprendi com o Flávio, né, aquela questão da obesidade mental. São pessoas que estão muito focadas em obter conhecimento, mas nunca colocam em prática. E aí eu complemento um pouquinho mais. Quando você colocar o conhecimento, você estiver obtendo conhecimento, o quanto que esse conhecimento ele é aderente com seus objetivos, com suas metas, com o local onde você quer chegar. Isso é muito importante, porque senão você só fica simplesmente adquirindo conhecimento aqui, outro ali, outro ali, outro ali, em vários locais. Mas aquilo efetivamente vai te levar para onde você quer? Para o local que você quer chegar? Esse conhecimento que você está absorvendo, ele vai te levar para a tua terra prometida? E isso é o quê? É foco. Eu falo muito com os meus coaches sobre essa questão de foco, sobre onde você quer chegar. Todas as suas ações estão direcionadas para onde você quer chegar? Ou você está apenas mantendo-se ocupado? Isso é muito importante. Sim. Tá bom, então vamos fazer o seguinte. Eu vou contratar você. Eu não sei o que eu quero. Assim, pô, eu tenho um monte de ideias, mas na realidade não tenho ideias nenhuma. E você é um especialista em coaching empresarial. Eu vou falar para você, preciso da tua ajuda. Quero empreender. Eu quero empreender. Por isso estou te procurando. O que você faria? Existem alguns cenários. Primeiro, se você já é um empreendedor e você não sabe qual é o próximo passo, um processo de coaching, Cid, ele começa pelo seu estado atual, né? Então, nós vamos fazer uma anamnese. Qual que é o seu estado atual? E eu gosto muito do quê? De trabalhar os 11 principais pilares da vida de uma pessoa. Trabalhar o pilar religioso, trabalhar o pilar parentes, trabalhar o pilar filhos, conjugal, trabalhar o pilar social. Eu gosto muito de trabalhar o pilar saúde, trabalhar o pilar servir, passar pelo pilar financeiro,
pilar intelectual, pilar profissional, pilar emocional. Nem sei se eu já falei, se foram uns 11 mesmo, ou se eu esqueci de algum. Mas, enfim, esses são os principais pilares da vida de uma pessoa. E esses pilares, antes de qualquer coisa, ele tem que estar equilibrado. Eu faço uma analogia com aquele artista circense, que ele fica fazendo malabares com as bolinhas. A nossa vida é dessa forma. Nós temos essas 11 bolinhas que precisamos equilibrar constantemente. E quando uma dessas bolinhas ela tira a tua atenção, você vai ter que ficar todo momento olhando para ela. Tenho que resolver esse assunto, tenho que resolver esse assunto. Só que enquanto você não resolve, essa bolinha fica pesando. E se você não tomar uma decisão de ir lá e resolver essa bolinha, ela vai pesar tanto que na hora que ela estiver quase caindo, quando você for tentar essa, as outras 10 saem do equilíbrio. E todas podem cair de uma vez só. Então, no meu processo, tanto do business coach, como life coach, ou coach de carreira, eu primeiro preciso entender o teu estado atual, esses 11 pilares. E depois, procurar entender o seu estado desejado, onde realmente você quer chegar. Muitas vezes, o coach, ele não tem essa visão. Simplesmente eu não sei. E aí, cada caso é um caso. Se for um business coaching, eu posso trabalhar com o quê? Trabalhar com o lado emocional, quais são os sonhos, o que você quer realizar na sua vida. E aí, né, a gente pega algo abstrato, por incrível que pareça, assim, existem algumas pessoas que, por conta das dificuldades do dia, elas não têm sonhos. Ou melhor, elas não têm tempo para sonhar. E de você perguntar, me fala, monta uma lista, quais são seus, no mundo onde tudo é possível, quais são seus 10 maiores sonhos? As pessoas têm dificuldade de escrever os sonhos, porque elas não estão habituadas com isso. Outro ponto também, eu gosto de trabalhar muito a questão de princípios e valores. Quais são seus princípios e valores? O que é inegociável na sua vida? Isso não apenas o que você vive hoje, não é só o que você deseja, mas também, o que você vive hoje? Será que realmente o que é inegociável você está negociando? Então, através desses insights, eu já começo a trazer essa clareza para a pessoa, que no fundo, não é que ela, muitas vezes, ela não sabe o que ela quer. As pessoas não param. Tem aquele livro, né, do Napoleão Hill. Não entendi, as pessoas não? As pessoas não param para pensar nessas coisas. Tem aquele livro do Napoleão Hill, Mais Esperto que o Diabo. O que o livro diz? Do ritmo hipnótico. As pessoas entram naquele ritmo hipnótico diariamente, sempre fazendo a mesma coisa. Mas não param para refletir, não param para pensar. Para quem está aqui nos ouvindo, tanto no Instagram, ou aqui no YouTube, no Facebook, se vocês tiverem com papel e caneta, faz uma lista dos seus 10 principais princípios e valores. 10 itens. Princípios são universais, como justiça, verdade, honra, lealdade. Agora, já valores, vai de cada um. Os meus valores, Cid, podem ser diferentes dos seus. Exemplo, valores, princípios podem ser valores para umas pessoas, mas também pode ser dinheiro, Deus, filhos, saúde, fé, enfim. Eu convido para quem está nos assistindo, faz essa lista. Quais são os seus 10 principais princípios e valores? O que é inegociável na sua vida? Muitas vezes as pessoas, Cid, elas não sabem onde chegar, porque elas não têm isso claro. Elas não sabem quais são os seus princípios e valores. E eu vou além. Até a tomada de decisões dessas pessoas pode ser confusa por elas desconhecerem isso. Por que eu te falo? Naqueles momentos que você se sente perdido, naqueles momentos que você não sabe qual caminho seguir, você tem que olhar para os seus princípios e valores, porque eles são a sua bússola, eles são a sua estrela do norte. Se você não sabe isso, está perdido. Princípios são inegociáveis, né? Mas quantas pessoas negociam sem saber? É verdade. E às vezes as pessoas pior são aquelas que negociam sabendo, né? Exatamente, né? E aí eu posso trabalhar também, Cid, com algumas ferramentas mais específicas. Um exemplo, como eu sou um coach de carreiras, além de ser especialista em performance e comportamento, que eu posso fazer avaliação,
um teste de perfil comportamental DISC, eu faço também teste vocacional. Muitas vezes o empreendedor, Jean, olha, eu quero fazer um processo contigo, mas eu não sei muito bem quais são as minhas aptidões. Vamos fazer um teste vocacional, vamos trabalhar a teoria de inteligências múltiplas. Porque, às vezes, se a gente pega um pouquinho da teoria de inteligências múltiplas, né? Às vezes a pessoa tem uma inteligência interpessoal, a pessoa pode ter uma inteligência musical, né? São várias inteligências que aquela pessoa ela pode ter maior aptidão ou menor aptidão. E fazendo esse teste vocacional, você consegue começar o quê? Ter alguns insights para aquela pessoa, né? Sobre qual carreira ela vai seguir, ou de repente em qual área ela vai empreender. Tudo são ferramentas que a gente usa interconectadas para levar realmente, né, um coach ao local que ele deseja. Tanto que no meu método, o que eu coloco são 60 dias. Nossa, Gia, mas 60 dias é possível? Sim, é possível. Às vezes a pessoa, ela demora tanto para dar o próximo passo e ela resolve essa questão em 60 dias. Ah, Gia, mas, sei lá, a pessoa pode falar, não é possível. No meu Instagram mesmo, vai no meu Instagram, @GianRCoach, eu tenho uma aba de depoimentos de vários e vários coaches que passaram pelo processo e em 60 dias eles chegaram no local que eles queriam. Bacana. Só deixa eu dar só uma adenda aqui, está aqui a Luciana Maria nos assistindo, Pai do Senhor, com alegria, uma boa noite a todos. Boa noite, Luciana. Luciano Romualdo, o Terra, né? Tá aqui, boa noite, meu pastor, forte abraço, boa noite, Luciano. Deus te abençoe grandemente. E o Jean está aqui conosco, ele é especialista em performance e comportamento humano, está nos ajudando aqui a falar sobre empreendedorismo. E vocês estão aí, façam perguntas, perguntem para o Jean. O Jean está aqui para responder as suas perguntas. E o Jean, ele ajuda também através do seu trabalho, do que ele empreendeu, a dar dinamismo nas empresas, né? Também a conduzir empreendedores ao seu objetivo. Como ele mesmo falou, ele faz até um teste vocacional para ver no que a pessoa está apta a empreender. Porque muita gente, às vezes, tem o recurso financeiro, né, Jean? E acaba empreendendo errado. Por quê? Porque não é aquele ramo que ele entende. Inclusive, o Flávio uma vez falou, tem um rapaz que tem 13 barbearias e não sabe cortar cabelo. Mas ele tem gestão, ele sabe fazer gestão. Me fala um pouco sobre gestão empresarial. Cid, é necessário a pessoa ser especialista no que faz? Depende de como que ela vai começar, né? Um exemplo, se você não tem recursos, você não vai contratar, você não consegue contratar alguém, você vai ter que colocar a mão na massa, né? Então, assim, aí você precisa. Agora, se você se você tem um empreendedor, que você já tem uma visão, que você fez uma pesquisa para entender o mercado, para entender a região, né? Você já tem o seu modelo de negócio, você fez o seu planejamento estratégico, você pode contratar os profissionais. Olha, eu tenho aqui, vamos pegar essa questão mesmo, de barbearia. Você vai entender o local onde você vai montar sua barbearia, você vai entender o público, qual que é a média do ticket daquela região, dos concorrentes? Quem são seus concorrentes? Qual que é a renda per capita daquele local? Você vai ter estacionamento? Não vai ter estacionamento? Você faz toda essa pesquisa, depois você pode injetar um capital, você coloca os seus colaboradores ali. É importante, sim, você fazer essa gestão dos números, mas também você tem que ter o quê? A gestão daqueles colaboradores. Então, você vai ter que ter ali vamos dizer assim, um barbeiro ou um profissional que ele entenda daquele negócio. Ok, mas é um modelo específico, né? É um modelo específico. E muitas vezes a gente chama essa pessoa de investidor. Ele simplesmente fala, olha, eu não vou ficar aqui, eu só vou colocar o capital. Mas eu acredito que essa não é a regra, né, do Brasil.
Muitas vezes o empreendedor ele é solitário. É ele sozinho. Ele tem que cuidar do seu marketing, né? Ele tem que cuidar das redes sociais, ele tem que produzir, ele tem que responder cotação, ele tem que cuidar de toda a parte tributária e mesmo assim ele tem que depois cuidar da vida pessoal. E às vezes ele se sente sozinho, né? E esse é o outro ponto, é a solidão do empreendedorismo. Porque ele se sente sozinho, ele muitas vezes ele olha à volta e os parentes não entendem, né? Poxa, mas por que você vai empreender? Você tem um emprego bom. Por que você vai fazer isso? Poxa, você trabalha lá das 8 às 18, você ganha o seu salário, você recebe tudo direitinho no final do mês, você tem férias, e você vai dar as caras para querer empreender. Ainda mais nesse país, né? Que vamos dizer assim, o empreendedor, ele passa por muitas situações desafiadoras. Então, por isso que eu assim, os empreendedores, né, que me procuram, que eu trabalho, né, eles passam por essa solidão, que eles estão sozinhos, eles não sabem por onde ir, muitas vezes tentativa e erro, tentando achar uma fórmula mágica, né, tentando achar aquele como se fosse uma batalha naval, sabe? Lembra do joguinho da batalha naval? Eles estão lá e jogam B5, água. F8, água. H7. Só que cada tiro desse, Cid, a gente está falando de dinheiro. A gente está falando de investimento. A gente está falando de caixa. Então, cada tiro errado que o empreendedor dá é um dinheiro que está indo embora. Então, o que eu aconselho para a maioria dos empreendedores, procura um mentor. Procura alguém que já passou pelo processo. Porque isso você economiza tempo, né? As pessoas dizem muito, tempo é dinheiro. Tempo não é dinheiro, porque o tempo ele é finito. Tempo é vida, dinheiro, né? Sim, dinheiro você ganha. Por mais que você fala, Jean, não consigo, você sempre vai vender alguma coisa. Vende água, vende essa jarra que está aí na tua mesa, vende esse microfone. Dinheiro, ele não é finito, dinheiro é infinito. Você tem várias formas. Agora, tempo não, tempo é vida. Cada dia que passa, nós temos... A vida está passando. Então, o que você pode fazer? Você pode comprar tempo. O que é comprar tempo? Você procura alguém que já passou pelo processo, uma pessoa que já viveu essa jornada, e essa pessoa vai te direcionar, né? Que aí é um mentor. O mentor ele vai te direcionar para que você não cometa os erros. E muitas vezes tem que ser um mentor que ele já passou pelo processo, que ele já passou pela jornada. Ele tem que saber o caminho, ele não pode ter obtido aquele caminho através de um livro, através de algo que ele viu na internet, tem que ter profundidade. Esse é o segredo. E aí você pode... Jean, mas só um mentor? Não, você pode ler um livro. O empreendedor ele pode falar, olha, ok, Jean, não vou contratar um mentor, vou ler um livro, ok. Vou fazer um treinamento, ok. Mas não se ache, né, o todo-poderoso que vai ali na força do braço a conseguir tudo. Eu comento, né, para umas pessoas próximas, eu não sou aquele coach que vai falar, você pode tudo, você pode mais, você consegue tudo na força do seu braço, você pode sozinho, você é uma máquina de vencer. Esquece. Nós somos fracos, nós somos falhos. A gente tem que entender que precisamos de ajuda. E, infelizmente, as pessoas acabam não querendo ser submissa nem a Deus. Nem de repente, colocar suas decisões a Deus, dizendo, Deus, me direciona, eu vou para a direita, eu vou para a esquerda. Desculpa até espiritualizar aqui nesse espaço, mas é muito isso. É aquela falta de humildade de falar, Deus, me direciona, eu vou para a esquerda, eu vou para a direita, ou senão eu fique aqui. Mas não. Vai na força do braço, como se fosse um tanque de guerra, só que na hora que quebra a cara, pede para quem, né? É isso. Isso aí que tu falou é muito interessante. Pelo seguinte, o orgulho. Por causa de orgulho, muitos se afundam, né? Por causa do orgulho de procurar alguém que está acima dele. Porque muitos acham que
eu sou capaz. Só que águia anda com águia. Procurar um mastermind, procurar uma pessoa que possa auxiliar. E muitas pessoas não querem fazer isso, porque acham que vão se rebaixar. Isso é orgulho. Sim. O orgulho derrubou até Satanás do céu, né? Qual foi o primeiro humano a cair pelo orgulho? Adão. Sim. Ele não aceitou que só Deus tivesse o conhecimento. Orgulho. O orgulho. E ele ainda botou culpa em Deus, falou assim: foi a mulher que tu me desse, né? O orgulho é o maior mal. O orgulho é o que te faz abrir a boca quando você, de repente, tomou uma fechada no trânsito. De que quando você dá um pisca porque você quer mudar de faixa, a pessoa acelera para você. E aí você fala, quem é essa pessoa na fila do pão para não deixar eu entrar naquela, mudar de faixa, ou eu virar aqui na esquerda? E aí o que o orgulho faz? Faz com que a pessoa vá lá e bata a boca. E nesses momentos, que se a pessoa tivesse ficado 15 segundos com a boca fechada, respirando, talvez ela tivesse evitado algo que vai fazer com que ela lembre pelo resto da vida. É o orgulho. E engraçado, tá? Orgulho para todas as áreas, seja de vida pessoal, vida profissional, empreendedorismo. O orgulho é o maior mal, e muitas vezes ele se disfarça. E aí, quando eu falo de autoconhecimento, as pessoas elas precisam entender sobre de que forma o orgulho está disfarçado em suas vidas. Pode ser simplesmente nesse ponto de eu não preciso de ajuda de ninguém. E o interessante que, não sei se tu vai concordar comigo, porque o orgulho, às vezes, porque a maior dificuldade do empreendedor, tu falou que ele se sente sozinho. Por que ele se sente sozinho, né? O que fazer para não se sentir sozinho? Às vezes a pessoa não quer delegar algo que outra pessoa pode fazer. Então, o que acontece? Ele vai sempre estar no operacional. Vai chegar uma hora que ele tem que sair do operacional para ir para o estratégico. E o orgulho não permite isso, porque ele acha que se ele não fizer, ninguém é capaz de fazer. E aí vai acabar acontecendo o quê? Ele não vai deixar pessoas, não vai treinar pessoas, não vai deixar pessoas a ponto de ajudar, e a saúde dele, saúde física, saúde emocional, saúde conjugal, e a saúde mesmo vai para o ralo, né? Porque o orgulho, e às vezes até, não sei se eu posso falar isso, até é burrice, né? De achar que só ele pode consertar tudo. Tem uma questão do orgulho e tem também um pouquinho de perfil comportamental, tá? Nesse ponto. Um exemplo. E aí eu posso falar com propriedade, né? Porque eu sou... Falando de perfil comportamental, né? Que são... Só para fazer para quem ainda não conhece, que é o DISC, né? Que é um acrônico de dominante, influente, estável e conforme. Geralmente um perfil conforme, ele é o perfil que ele tem essa dificuldade de delegar, né? A famosa frase do conforme é o quê? Eu não delego porque ninguém vai fazer tão bem feito quanto eu, ou eu não delego porque a pessoa vai fazer errado e eu vou ter que ir lá e corrigir. Isso é uma característica do dominante, do conforme, né? Então, às vezes, essa questão também tem a ver com o perfil comportamental. Por isso que para todos os meus coaches, quando eu trabalho essa questão de empreendedorismo, né, e às vezes eu vou atuar tanto no empreendedor que ele é sozinho, como o empresário que tem uma pequena ou uma média empresa, eu sempre entro com o perfil comportamental para entender as questões dessa pessoa. Eu vou te dar um exemplo clássico. Quando eu era CLT, eu tinha conflitos constantes com a área comercial. Porque muitas vezes a área comercial é o quê? Dominante e influente. É o influente porque precisa comunicar, porque tem que se sociabilizar com o cliente, mas tem que ser dominante para bater meta, para fechar os negócios, né? Não, senão fica só no bate-papo. E muitas vezes a área comercial é muito dinâmica, ela precisa de mudanças constantes. Eu, como dominante conforme, o conforme ele quer morrer com mudanças de última hora. O conforme ele precisa planejar, ele precisa ter garantias, ele precisa ter um plano B.
Eu, quando atuava na parte de cibersegurança, eu tinha um plano B e o plano C. E muitas vezes as pessoas não entendiam porque eu era tão engessado. E eu também não entendia, mas eu achava que eu era o certo. Até que quando eu conheci essa questão de comportamento humano, performance comportamento humano, perfil comportamental, eu entendi que eu não estava errado nas minhas atitudes e nem a outra pessoa. E o empreendedor, ele precisa conhecer disso. Eu fiz uma devolutiva de perfil comportamental na semana passada com uma pessoa, e a pessoa ela tem um perfil dominante e influente. E ela é muito focada em metas, em resultado, e ela é da área comercial, sensacional, é o perfil ideal. Só que o time comercial dela é composto de pessoas estáveis. O que quer dizer? Quais são as características do estável? São pessoas que gostam de passo a passo, gostam de programação, são pessoas que elas precisam criar relacionamento, que eles precisam criar vínculos, elas são mais focadas em pessoas. E outro ponto importante, ela tem uma decisão emocional. O estável, ele é mais focado no como fazer. E essa pessoa que era líder, ela é muito focada no que fazer. Então, ela simplesmente falava, olha, time, eu quero que vocês façam isso e pronto, acabou. E quando eu fiz o perfil comportamental dela, eu falei, olha, você tem que segurar um pouquinho, porque senão o teu time comercial vai espanar. E aí, quando eu comecei a passar todas as características, né, do que poderia estar acontecendo, ela, poxa, Jean, realmente você faz sentido. Porque é exatamente dessa forma que o meu perfil, que o meu time comercial trabalha. E qual é o impacto disso numa empresa? Cid, o time comercial não performava da forma que ela queria, ela tentava acelerar o time não acompanhava o ritmo dela, e no médio e longo prazo, acontece o quê? Burnout. Então, é muito importante você entender essa questão do perfil comportamental, até mesmo para ver se realmente aquele empreendedor ele não delega porque é orgulho ou simplesmente é o perfil comportamental dele. Ele acha que ninguém vai fazer tão bem feito quanto ele. Mas até concordo com essa parte do estável. Do estável não, do conforme. Do conforme. Mas não deixa de ser orgulho, do mesmo jeito, né? Não deixa de ser orgulho. Porque pode ser o perfil dele é assim, mas ele tem que saber a hora de ceder. E se não cede por orgulho, não cede por achar que ele é autossuficiente. Na realidade, nós sabemos que ninguém é autossuficiente, né? E foi interessante você falar sobre perfil comportamental, que eu ia perguntar justamente isso. Os perfis comportamentais dentro de uma empresa. Cara, vou falar de uma forma bem branda, né? Bem assim, superficial. Você precisa encaixar as peças certas nos locais certos. É como se fosse um jogo de xadrez, Cid. Vou te dar um exemplo. Toda empresa tem uma área comercial. Qual que é o melhor perfil? Todos são aptos a todos os cargos. Mas existem aqueles perfis que Depende eles vão Depende do que você for comercializar, né? Não, todos servem para uma empresa, mas você precisa o quê? Entender que tem perfis, que você tem um perfil que ele vai se encaixar melhor, ele vai ser mais aderente, ele vai fluir de uma forma natural. Então, só para exemplificar um pouquinho, quando eu falo de perfil comportamental, existe o perfil natural, que é a tua essência, e o adaptado, que é o papel que você assume para uma situação, tanto da vida pessoal ou profissional. Infelizmente, as empresas, elas forçam o colaborador a se adaptar a uma situação. E eu sempre oriento, não, você sempre tem que contratar pelo perfil natural. Então, fazendo uma dica rápida aqui, eu até tenho alguns conteúdos com relação a isso no meu Instagram, você tem uma área comercial, linha de frente, que é aquele vendedor tubarão, que é o vendedor hunter, tem que bater meta a todo momento. Então, eu sempre indico, olha, analisa com carinho uma pessoa com perfil comportamental dominante e influente. Ele precisa, ou vice-versa, mas ele tem que ser um influente para conversar, criar relacionamento, né?
criar uma forma de você se aproximar com aquele cliente, mas ele tem que ser dominante para pedir a venda. Porque senão vai ficar só no bate-papo. Se você tem um relacionamento com seus clientes que é mais pessoal, que você precisa criar uma conexão maior, e muitas vezes, talvez até produtos com ticket maior, um perfil muito interessante é uma pessoa que seja estável. Por quê? O estável, ele foca num relacionamento interpessoal. Exemplo, se você pegar um vendedor ali que tem que bater meta a todo momento, às vezes ele vai estar lá conversando com aquele cliente. Ele percebeu que o cliente não vai comprar, ele já vai partir para outro. O estável, na linha de frente, ele tem muita dificuldade de fazer isso. De simplesmente não colocar energia naquele atendimento e partir para outro. O estável, ele tem essa dificuldade. E outra coisa, o estável, ele tem uma dificuldade de receber não. Por quê? O estável, quando ele recebe o não, muitas vezes ele entende que o não é para ele e o não é para o processo de venda. Então, eu sempre coloco o estável, coloca numa venda mais relacional, coloca num atendimento a cliente, no pós-venda. Se você quer uma pessoa para trabalhar na sua área financeira, contábil, fiscal, coloca um conforme, que é um profissional que é bom de números, ele é muito meticuloso, ele é atento a detalhes, gosta de planilha, gosta de análise. Se você tem uma área comercial, mas que essa área ela precisa fornecer números, né, trabalhar com esses dados, essas informações, se você pegar um dominante e um influente para trabalhar com isso, ele vai se desgastar muito, porque ele quer estar ali na linha de frente para bater meta. O que eu oriento para os meus clientes muitas vezes é, pega um conforme, uma pessoa que tem um perfil comportamental conforme, coloca nesse departamento. Perdão. Apenas para eles olharem os números. E quando você coloca os seus colaboradores numa empresa, é como um grande tabuleiro de xadrez. Você tem que entender as posições e quais as peças você coloca em cada uma das posições. Eu faço um trabalho nas empresas de, primeiro, arquitetura de cargos. O que é arquitetura de cargos? Geralmente as empresas têm um descritivo de cargos. Eu faço um descritivo do perfil comportamental. Um exemplo. Para aquele cargo ali, qual que é o melhor perfil? É um dominante ou é um exemplo? Vendas, né? Comercial 1. Qual que é o melhor perfil? Se o colaborador, se o empresário ele não sabe o melhor perfil daquela área, eu falo, vamos pegar os seus 3 melhores vendedores, os seus 2 melhores vendedores. Vamos aplicar o teste do DISC, né, que é o teste de perfil comportamental. Para quem não conhece, esse teste ele tem uma assertividade de 99,8%. Ele é validado pela Faculdade Federal do Ceará. Então, ele te traz praticamente uma radiografia do seu perfil comportamental. Então, quando eu vou na empresa, eu falo para o empreendedor, vamos pegar os seus melhores colaboradores, né, quem mais performa, vamos aplicar esse teste. Depois que ele aplica isso, ele entende que, para aquele cargo, ele precisa contratar esse perfil comportamental. E faz isso para todas as outras áreas. Depois que você faz essa arquitetura de cargo, Cid, o que eu recomendo? DNA organizacional. Faz um teste para todos os colaboradores da empresa. Até para você entender qual é a distância, qual é o gap entre os colaboradores que estão nos cargos para o perfil ideal daquele cargo. O empresário ele precisa saber disso. Porque senão ele não está extraindo o melhor dos seus colaboradores. Eu tenho um caso, assim, tá até conversando com uma pessoa, né? Ele não foi meu cliente, mas é um amigo. Ele falou, e ele também fez o perfil comportamental, e ele falou, Jean, eu apliquei isso na minha empresa, eu troquei 90% das posições da empresa. Porque ele percebeu o quanto que as posições estavam erradas. E aí, o que aconteceu? Aumentou o lucro. A empresa decolou. Parou de mandar embora. Interessante que isso evita até demissão, né, Jean? Então, colocou as pessoas certas, parou de demitir. Se você quer o turnover, parou de demitir,
Você parou de investir dinheiro para contratar novos colaboradores, para treinar os novos colaboradores, para o colaborador não performar o quanto deveria. E quando ele fez essa movimentação, a própria performance do colaborador subiu. E o interessante é que, por exemplo, se tu contrata uma pessoa que ganha R$ 2.500 por mês, mais ou menos, e você contrata errado, aqueles 2.500, na realidade, nós sabemos que vai custar 4.000 e pouco por mês. 4.000, vamos arredondar, 4.200. Durante 3 meses de experiência, esses 2.500 por mês já passa a ser 8.600. Aí você não manda embora na experiência. Você deixa rolar mais uns 2 meses. Essa conta vai quase para 15, 20 mil reais de prejuízo. Porque aí Isso já você tá entra olhando... fundo de garantia, 13º, 40%. Olha, quando você contrata errado e você manda embora por causa do comportamento, olha só o prejuízo que a empresa tem. Imagine se você contrata 2, 3, 4 funcionários errados. E você está olhando só para o salário do colaborador. E o salário da agência ou do headhunter, né? No caso, que você paga pela contratação. E as horas falando trabalhadas... a grosso modo, sim. Não, então, mas aí você tem as horas do entrevistador, quem vai fazer a entrevista, e tem empresas que o diretor, ele faz questão de entrevistar todo mundo. Imagina. E aí você vem também, a pessoa é contratada, e as horas de treinamento? Que a pessoa pega alguém do time para treinar. Então, assim, essa conta é estratosférica. E o empreendedor, muitas vezes, ele fala, olha, eu preciso aumentar o meu lucro, eu preciso vender mais. E ele acha que ele tem que expandir o negócio dele, que ele tem que faturar muito mais. Só que o que acontece? Quando você fatura muito mais, primeiro, dependendo do quanto que você cresce, você pode ir até para uma outra alíquota de tributação. Você tem que aumentar seu espaço físico, você tem que fazer uma série de ações. Então, o que acontece? A empresa, quando ela está pequena, ela é um pequeno monstro comedor de dinheiro. É isso, uma empresa é isso. Porque as contas chegam todo mês. Quando você cresce muito, aquele pequeno monstro vira um grande monstro comedor de dinheiro. E às vezes o empreendedor ele não está preparado para ir para esse próximo passo. Porque aí ele fala, poxa, eu queria aumentar o meu lucro, comecei a faturar mais. Meu lucro diminuiu, o que aconteceu? Eu sempre digo, empreendedor, se você quer aumentar os seus lucros, fecha as torneiras pequenas, primeiro. Antes de você pensar em expandir, veja o que você pode otimizar da sua operação. Quais são as torneirinhas que estão abertas, aquele dinheiro ali que está saindo todo mês? E você não sabe por que você não toma uma ação, porque você fica procrastinando. Entendeu? O que isso acontece? Tem que trabalhar isso. Aqui. Oi, Jean, boa noite. Você falou de 3 tipos de pessoas. Quais são as diferenças entre um e o outro? É o Leonardo 4. Gomes. Na verdade, Leonardo, são 4. Eu vou falar até num tom de brincadeira, tá? Geralmente eu digo que o dominante ele fala porque ele quer ter razão. Tá? O perfil dominante, ele gosta de falar e ele vai tentar persuadir por conta ele quer vender a verdade dele. Eu tô falando porque eu sou dominante, tá? E depois ele fala porque ele quer ter razão, né? Eu adoro falar porque eu quero ter razão. Eu sou assim, eu sou dominante. Depois tem um influente. O perfil influente, ele fala porque ele quer influenciar, tá? E um detalhe que eu esqueci. O dominante, ele é focado em tarefas e resultado. O influente, ele fala para persuadir. O influente da empresa é aquele rei do cafezinho. É o cara que está ali no café, ele fica olhando alguém passar, ele já chama, vem cá, vem conversar, vamos bater um papo. Olha o Cid dando risada. O influente, ele é muito focado em pessoas e o emocional. Depois temos o estável. O estável, eu brinco, que eu falo que ele é o perfil dos ursinhos carinhosos do DISC. O estável é amável, o estável ele fala baixo, o estável ele tem uma dificuldade de incomodar as pessoas. Muitas vezes. Fala baixo que nem eu, não?
O estável, muitas vezes ele não delega, mas ele não delega porque ele não quer incomodar o outro. Né? Muitas vezes, não é que não delega, ele na verdade eu falei errado, ele delega porque ele quer que todos participem, mas ele tem uma dificuldade de passar as tarefas, ele acumula muita tarefa porque ele não quer incomodar o próximo. Né? E por último é o conforme. O conforme é o perfeccionista, o conforme é aquela pessoa que fala de garantias, né? Ele sempre quer saber das garantias. O conforme ele não delega porque ele acredita que ninguém trabalha, que ninguém vai fazer tão bem feito quanto ele. E o conforme também, ele acredita que não adianta ele delegar, as pessoas vão fazer errado e ele vai ter que ir lá e corrigir. E as pessoas, eles podem ter até 3 perfis dentro do seu perfil, do seu DISC, tá? Exemplo, eu sou DC. Então, só para exemplificar, tá? Eu sou dominante e conforme. Eu foco em quê? Eu foco em tarefas e resultados. Só que a minha tomada de decisão, pelo fato de eu ser eu ser C, né, que eu tenho C do conforme, ela não é tão rápida como uma tomada de um dominante. Então, eu demoro para tomar uma decisão. Por quê? Eu vou pensar no meu plano B, no meu plano C. Eu quero ter garantias de que aquilo vai funcionar. E se tiver pessoas aqui, Cid, com relação que são da área comercial, até no processo de vendas, o seu time comercial tem que saber identificar, pelo menos assim, de uma forma superficial, o perfil comportamental do cliente. Eu vou até dar aqui um over delivery, né, para quem está aqui. Geralmente um cliente dominante é aquele cliente que ele não quer saber de muito bate-papo, ele já chega e fala, qual que é o preço? Tá, você tá com muito papinho. Me fala quanto que é, que eu vou ver se eu compro ou não compro. Esse é um cliente dominante. Um cliente influente, aquele cliente, é o cliente que vai começar a bater muito papo. E vai conversar disso, vai conversar daquilo, vai sair da conversa, vai perguntar da família, enfim. O cliente estável é aquele cliente quietinho. Ele vai ouvir o seu vendedor. E às vezes ele não vai tomar decisão na hora. E muitas vezes ele vai falar, tá, eu vou pensar e amanhã eu retorno. E se você não tomar cuidado, ele não vai te retornar. Você vai mandar mensagem no WhatsApp para o cliente que é estável, a mensagem vai ficar azulzinha e ele não vai te responder. Mas por quê? O estável ele tem uma dificuldade de dizer não. Ele não tem essa dificuldade de se indispor, de se colocar num conflito, mesmo que seja um conflito raso. E o conforme, eu falo de conhecimento de causa, o perfil conforme é aquele cliente que depois que vocês estiverem conversando, vocês conversaram 50 minutos, e quando o seu vendedor acha que vai fechar a venda, o conforme fala, então tá bom, então me coloca o que nós conversamos no e-mail para eu analisar. O conforme ele gosta de garantias. Ou seja, Cid, até para você vender, você precisa saber o cliente, o perfil do seu cliente, né? E aí tem aquela famosa frase do Simon Sinek, né? Não trate as pessoas como você gostaria de ser tratado. Trate as pessoas como elas gostariam de ser tratadas. É interessante que você falou, você é uma pessoa que foca somente em dados, né? Porque tanto conforme como o dominante foca em dados. O influente e o estável em pessoas. Então, o teu perfil, tanto o principal, o natural, como o adaptado, é dados. E um negócio que a gente fala, que eu fiquei assim muito interessado quando vi, quando você adapta, quando o seu adaptado ele chega muito perto por muito tempo durante para o natural, você pode até desenvolver enfermidade, né? Uma das mais notáveis é a Margaret Thatcher, né? Que ela é estável e ela se adaptou por muito tempo como dominante. E hoje ela está com mal de Alzheimer, não é isso? Exatamente. Em média, né, olhando um pouco de perfil comportamental, comparando o seu natural, que é a tua essência, com o seu adaptado, até uns 15 pontos de amplitude, só para o pessoal público possa entender, né?
Imagina que você possui 200 carocinhos de feijão. Sabe carocinho de feijão mesmo? Falando das nossos pais, nossos avós que ficavam contando os carocinhos de feijão, né, antes de preparar um feijãozinho. Imagina que você tem 200 carocinhos de feijão e você tem que distribuir pelos 4 perfis comportamentais. Exemplo, o meu natural, se não me engano, são 65 carocinhos de feijão no meu dominante e eu tenho 56 no meu conforme e o restante está distribuído ali entre influente e estável. Se essa amplitude entre o seu natural, que é a minha essência, e o adaptado ultrapassa 15 pontos, ou seja, se eu sair de 65 que eu falei de dominância para ir para 80, já é uma situação um pouquinho de risco. Por quê? Eu saí da minha pontuação de natural e eu tive uma amplitude de 15 pontos para o adaptado. Jean, mas é só para cima? Não, só para baixo também conta. Quando você tem essa amplitude, ela começa a te gerar um desconforto. Essa amplitude faz com que você chegue em casa cansado. É aquele cansaço inexplicável que a pessoa não entende porque ela está passando. No meu caso, quando eu atuava, né, no corporativo, qual foi a minha amplitude? Eu fiz o contrário. Eu tinha uma alta dominância, uma alta conformidade. Por conta de questões do trabalho, eu joguei totalmente para baixo a minha dominância e a minha conformidade. Ou seja, o meu adaptado estava muito mais embaixo do que o natural. Falando no português claro, eu estava me permitindo engolir muitos sapos e deixando todo meu perfeccionismo de lado. Mas, Jean, mas ser perfeccionista não é ruim? Não foi bom você ter deixado? Sim, mas tudo aquilo que você faz com excesso faz mal. Eu sempre prezo pelo equilíbrio. Você pode se adaptar às situações, mas você não pode se adaptar em excesso, entendeu? Ou seja, e eu lembro que quando eu conheci o perfil comportamental, eu fiz o meu teste e eu olhei o meu teste, eu entendi qual foi a minha narrativa. Ah, mas eu já estou vivendo isso há 2 anos. Eu tiro de letra. Não vai me afetar. 3 meses depois, eu fui parar no Hospital São Luís, aqui próximo de casa, com a dor no peito. Não sabia o que era, entrei pela emergência, apertei o totem lá, né? Dor no peito. E você está falando para a gente identificar o cliente. Alô? Cortou aqui, Você Cid, estava não falando... Oi, tá ouvindo? Agora eu tô ouvindo. Você estava falando para nós identificarmos o cliente, né? Para ver qual o perfil. Isso seria no 1 a 1. Agora, quando você faz a venda, um pitch de venda, aí você tem que desenvolver, sim, uma fala, uma oratória, né? Para todos os perfis ao mesmo tempo, como nós aprendemos a fazer. E isso aí, a venda é uma arte, a venda é uma ciência, né? E você trabalhar a venda é muito gostoso, porque você trabalha tudo isso. Primeiro, se você for no 1 a 1, você tem que identificar, você tem que saber identificar se aquela pessoa é estável, é dominante, é conforme. Só que quando você vende para um público, que realmente é gostoso, porque aí você trabalha várias coisas, né? Você trabalha a emoção, você trabalha todos os perfis, porque tem que fazer a venda para todos os perfis. Você não pode só bater numa venda como se todos fossem dominantes. Você não pode bater na venda como se todos fossem influentes. Então, você tem que adquirir uma linguagem para você poder vender para todos os públicos. E venda é uma arte, venda é uma ciência, venda é realmente algo muito bom, é algo gostoso de você estudar, de você trabalhar, de você focar. Agora, tem pessoas que estão adaptadas a isso e pessoas que esse tipo de venda, esse tipo de pitch de venda,
Geralmente quem faz é um dominante ou influente, né? Depende. Eu sou dominante conforme eu faço pitch. Obviamente. Existe uma adaptação, né? Como eu falei para você, eu sou dominante conforme eu tenho que adaptar um pouquinho a minha estabilidade, adaptar a minha influência. Mas aquele exemplo que eu te falei, eu estou falando muitas vezes o empreendedor, no dia a dia dele, as vendas são no 1 a 1, né? É a atendente que pega o telefone e está falando ali com o cliente. Então ela precisa entender naquele momento qual que é o perfil do cliente. E ela precisa, e aquele atendente, aquela atendente, ela precisa entender também que às vezes a reação daquele cliente não é para ela, é apenas o perfil. Precisa ter esse alinhamento. No seu exemplo, Cid, aí sim, eu concordo. Você está fazendo um pitch de venda, que você tem ali um público, várias pessoas, você precisa falar para todos eles. Você precisa falar sobre resultados, que é para o seu público dominante. Você precisa falar sobre como o seu produto vai trazer bem-estar para a família dele, né? Como que ele... Você tem que mexer com a emoção dele para ele falar, olha, o quanto que você vai prover para sua família um bem-estar. Aí você está mexendo com o influente. Quando você for falar para o seu público que é um instável, você tem que falar para ele sobre o como fazer. Como que aquele estável, como que você vai trabalhar com o meu produto? Eu vou pegar você pela minha mão, eu vou te conduzir, eu vou te ensinar. Lembra? O estável é focado sobre o como fazer? E o conforme, você tem que dar garantias. Você tem que mostrar cases. Você tem que mostrar que o seu produto é comprovado. Olha, eu tenho tantos clientes, eu tenho aqui, nenhum deles teve reclamação. Olha aqui, olha o meu índice de satisfação. Eu te dou garantias. 30, sei lá, defesa do consumidor, 7 dias de devolução. Se você não estiver satisfeito, te dou 30 dias. Conforme é isso. E você pode encaixar tudo isso num pitch de venda. Obviamente, não num pitch de 30 segundos. Mas se você tiver um pitch um pouco mais longo, você consegue encaixar isso para todos os seus perfis que estão presentes, com essas palavrinhas-chave. Mas na realidade do empreendedor, que muitas vezes ali é no dia a dia, você tem poucos segundos ali no telefone para identificar o perfil dele. Por isso que tem que ter a escuta ativa. Ficar muito atento ao que o cliente está falando, né? Ou seja, o vendedor ele tem que falar menos. Deixa o cliente falar. E ali, nessa escuta ativa, ele começa a identificar algumas frases naquela narrativa, ou o próprio vendedor começa a fazer algumas provocações para o cliente. Provocações positivas, para tentar identificar o perfil. Opa, já sei que esse cara é dominante. Não vou ficar perdendo muito tempo aqui com detalhes técnicos. É isso. O interessante é que quando você aprende isso, você começa a usar automaticamente. E quando você vê o resultado, você sente uma satisfação, porque você está colocando em prática aquilo tudo que você aprendeu. E realmente venda é algo muito fantástico, algo muito gostoso. Venda, acho que está na realidade, nós já nascemos vendendo, né? Quando nós nascemos, o nosso choro já indica que nós queremos algo. E nós morremos vendendo também. Eu costumo falar que a vida toda é uma venda. A vida toda é uma venda. Nós sempre vendemos algo. Ou vendemos até a pessoa. Uhum. Até a pessoa, Cid, que é CLT. Ele tem que se vender na empresa. Vender o trabalho, vender o que ele está fazendo, porque senão como que ele vai... Como que a empresa irá comprá-lo? Ou seja, qual que é a compra? É o reconhecimento, é um aumento salarial. Estamos vendendo a todo tempo, você tem razão. Né? E o empreendedor ele precisa entender isso. Na realidade, todos são empreendedores, né? Todos. É que ainda não descobriram o que precisa empreender. Exatamente.
Por isso que eu comentei aquilo logo no início. Não é isso? O que para quem está aqui presente e quer empreender e não sabe o que você faz bem? O que as pessoas te elogiam, falam que você faz bem, o que você gosta de fazer? Enumera 10, faz uma lista. 10 coisas que você faz bem que as pessoas já elogiaram alguma vez. Você tem que ter um ponto de partida. E é interessante, quer ver o maior defeito do empreendedor? É o seu faturamento. Meu faturamento está lá em cima. E eles não. O que tem que estar lá em cima não é o faturamento, é o lucro, né? Faturamento é ilusão, é insanidade. O lucro é Faturamento é ego. realidade. E as Faturamento pessoas é acham ego. que só porque estão faturando 100 milhões por mês é orgulho. Fatura 100 milhões por mês e tem gasto de 101 milhões. Faturamento é ego. Primeiro, você tem que ter Acho que o lucro. maior erro do empreendedor é isso. E depois, tá? Você tem que ter caixa. Porque qual é o segundo maior erro do empreendedor? O segundo maior erro do empreendedor é ele ser rico e a empresa pobre. Eu não ia entrar nesse assunto, mas não consegui guardar. Pronto, falei. Segundo maior erro é o empreendedor rico e a empresa pobre. A empresa, imagina, o empreendedor tira um prolabore ali que come metade do lucro da empresa. E mistura as contas pessoais com as contas da pessoa jurídica. Aí a empresa não tem caixa. A empresa tem que ser rica. O empreendedor ele tem que aprender a viver com o prolabore dele. E aí, no final do ano, ele faz as retiradas de dividendo. Conta. Meu amigo, o empreendedor gastou mais naquele mês, vai morder um pouquinho mais da empresa, do lucro do mês? Não. Se vira com o teu prolabore. Você tem que, você tem que fazer uma projeção para o quanto que você quer faturar no final do ano, e aí você vai voltando. Quero faturar tanto. Qual que é a tua margem? Qual é o lucro que você quer? Quanto que você quer retirar? Melhor, você pega a sua retirada. Você quer retirar quanto no final do ano? Qual que vai ser o seu lucro? Qual que é a sua margem? Volta para o faturamento. Chegou no faturamento do ano, para você chegar naquele faturamento no final do ano, quanto que você tem que faturar por mês? Quanto você tem que faturar por semana? Até você chegar em quanto você tem que faturar por dia. Outro erro. O empreendedor ele não acompanha diariamente os números. Aí ele deixa para a última semana do mês ver como é que tá. Gente, que absurdo. Não vendi nada no mês. Aí quer correr faltando 5 dias para o final do mês. Não, e outro detalhe, né? Se a tua empresa tiver um caixa forte, se tiver um caixa grande, um caixa bom, você tem poder de compra. Porque quando o caixa da empresa está alta, quando aparece uma oportunidade de mercado, você arremata. Agora, se a tua caixa está baixa, não arremata. E você deixa passar uma oportunidade boa. Que é a reserva de oportunidade, né? Mas tem que tomar cuidado até com isso. Porque tem muito empreendedor que ele fala, opa, surgiu uma oportunidade aqui, vou comprar. Beleza. Compra. E aí o produto fica parado no estoque. 2 meses, 3 meses, 4 meses. Mas a oportunidade foi boa. Tá, mas você tá com dinheiro parado no teu estoque, você tá com slow moving. E aí? E aí o que vai acontecer? Se a gente está falando de segmento alimentício, vai vender, vai vencer. Aí vai queimar o estoque. Até isso você tem que tomar cuidado. De fazer essa gestão do teu estoque, porque tudo que você tem em estoque também é dinheiro parado, né? E às vezes, o que acontece com o empreendedor? Ele vai lá comprar por quê? Pelo ego. Opa, comprei. Olha o meu estoque aqui. Olha aqui o quanto que eu tenho no meu estoque. Eu tenho aqui. Se eu tenho 80 mil reais de estoque, eu tenho 100 mil reais do estoque. Vendeu? Mas não vendi, mas eu vou vender. Tá, você vai vender quando? Dinheiro parado. Se você tivesse com esse dinheiro capitalizado aí numa aplicação aí, ainda mais no Brasil, hoje, a gente está com a Selic aí de 10%. Também fundo imobiliário que dá quase 1% ao mês. Pois é. E detalhe, né?
E falando de FII, né? Ainda bem não tem tributação sobre lucros. Ainda. Você vê como são as nuances, né? Do empreender. E aí, meu amigo, tem muito lado pessoal, o emocional, né? Aí eu estava até conversando com. Se o João estiver aqui assistindo, João, um abraço para você, aquele nosso bate-papo que teve no encontro de empresários que nós participamos. Estava conversando com o João, né? O João, ele é o proprietário lá daquela marca do Market for You, aquela rede de micro franquias. E a gente estava conversando sobre a questão, né? E um ponto que ele comentou comigo foi essa questão do ego do empresário. O João, sim. Sim. De muitas vezes abrir várias frentes. Porque às vezes o empresário ele tem uma série de crenças dentro dele, e aí ele fala, poxa, eu preciso mostrar, eu preciso provar, né? Eu preciso mostrar para todos aqui. Aí ele começa a abrir várias frentes, mas que no fundo aquilo é para quê? Só para satisfazer o ego dele. E isso tem que tomar cuidado. Né? Porque o ser humano é um ser emocional. Então tem que ter pé no chão. E aí, voltando para a questão de sociedade, você pega uma sociedade onde você tem um diretor que ele é dominante e conforme, vai pela razão. Aí você tem o outro diretor é um dominante e influente, vai pela emoção. Teoricamente, são os melhores perfis para uma sociedade, desde que eles se respeitem. Porque senão eles vão se matar. Ou seja, para empreender tem que aprender, né? Aí a decisão é, vai aprender por conta, tentativa e erro, batalha naval, ou vai buscar um apoio de quem já passou pela jornada? Vai aprender no amor ou na dor? Exatamente, no amor ou na dor. E não tem outra opção. Infelizmente, cada pessoa tem o seu tempo, Cid. Então, assim, às vezes a pessoa fala, olha, não vou, não quero. Tá tudo bem. Tem aquela famosa frase ia falar isso agora. Tem a famosa frase, né? Cada um tem a vida que merece. E eu vou um pouquinho mais além, né? Cada um tem a vida que suporta. Enquanto a pessoa não dá um basta, tipo, estou insatisfeito, estou inconformado com o que eu estou vivendo hoje, e fala, não quero mais, vai continuar vivendo aquilo, vai continuar suportando. Tem que dar o famoso chega, né? Chega. Exatamente. E assim, e na sua visão, Cid, como que você vê esse mercado do empreendedorismo, assim, pelos seus contatos? O que agora vamos inverter um pouquinho, né? Na sua visão, qual é a maior dificuldade que você enxerga no empreendedorismo no Brasil? Então, o que eu consigo enxergar às vezes falta de coragem, falta de meter a cara e falar assim, eu vou para cima, falta de conhecimento, falta de humildade, de reconhecer que precisa ajuda, que tem muita gente que se acha capacitada e não quer uma mão estendida. Eu acho que um pouco de humildade faz com que a pessoa venha empreender. E às vezes a falta de coragem. A pessoa não empreende por falta de coragem. A pessoa não empreende porque tem medo. E às vezes falta de oportunidade, eu não acredito nisso. Porque oportunidade todos têm. Basta você querer aprender. É por isso que eu falei aprender e empreender, não empreender e aprender. Porque se você empreende e aprende, ou seja, você já perdeu muito dinheiro. Você empreendeu para depois aprender. Então, acho que para você empreender, você tem que primeiro não colocar o carro na frente dos bois. Colocar o carro atrás dos bois. Eu posso falar porque a minha esposa, ela
nós fomos com a cara e com a coragem, assim, vamos, a minha esposa, vamos, agora que eu vou fazer, agora que eu vou abrir a loja. Abrir a loja em plena pandemia, né? Tem a vontade, tem a garra, tem a determinação, só que não aprendeu antes. Então, eu acho que muita gente vai no empreendedorismo assim, com a fé e com a coragem, né? Ou com a coragem e com a fé. Não, Deus vai na frente e vai dar tudo certo. Deus, ele pode fazer tudo, porque ele é Deus. Com o instalar de dedos, ele muda a tua vida. Mas ele faz a parte dele, nós temos que fazer a nossa. Então, isso aí nós aprendemos as duras penas. Então, primeiro se prepara, faz uma pesquisa de mercado, faça cursos, ganhe tempo, né? Porque você, nesse ponto, você vai ganhar tempo. Ganhe conhecimento, ande com pessoas que sabem muito mais que você. Aí sim, quando você se sentir apto, aí você empreende. Só o fato de você estar ganhando conhecimento, só o fato de você estar buscando pessoas que sabem mais que você, estão acima de você, você já está empreendendo. Você está empreendendo o teu tempo para você empreender o teu negócio. Um ponto que você falou... Tem uma pergunta do Leonardo. Como fazer uma sociedade saudável nos dias de hoje? Só voltando um pouquinho, já vou responder a do Leonardo. Tem muito a ver sobre quais as mesas que você se senta, né? Sobre aprender. Você é a pessoa mais inteligente da mesa, onde você se senta? Ou você se permite em sentar em mesas onde terão pessoas com conhecimento maior do que o seu, e você tem essa humildade de se permitir aprender com elas? Às vezes você tem que se permitir sentar nesses lugares, que é sentar nos lugares certos, com as pessoas certas, para acessar o conhecimento certo. Tá? Aí a pergunta do Leonardo, se ele está falando de uma sociedade empresarial, seria isso? Porque se for uma sociedade empresarial, eu acho que acima de tudo, Cid, não vou nem entrar no perfil comportamental, mas o que é importante é ter o quê? Um alinhamento de princípios e valores. Se você se você não tem alinhado com seu sócio seus princípios e valores, se eles não são congruentes, o restante não faz sentido. E aí, o Leonardo... Congruência, isso, né? Tudo. Exatamente, tem que ser congruente. E aí tem uma outra característica também, que nós falamos sobre o CHAQ, né? Que é, primeiro, a pessoa tem que ter conhecimento. Poxa, Jean, mas eu tenho aqui um sócio, um colaborador, e não tem tanto conhecimento assim. Ok. Vamos trabalhar, vamos correr atrás. Ninguém nasceu sabendo tudo. Vamos buscar conhecimento. Habilidade. Às vezes a gente não tem habilidade em determinadas situações. Eu mesmo. Eu era uma pessoa... Você tem ideia? Eu fui uma criança que eu ficava vermelho ao escrever na lousa. Eu fui uma criança que, quando eu tinha que falar em público na sala de aula, eu ficava igual um pimentão. Tanto que, durante muito tempo no mundo corporativo, eu tinha dificuldade de conversar, porque eu já ficava parecendo um pimentão em reuniões, e eu estou aqui com vocês. Ou seja, a habilidade você adquire, a habilidade é treinável, ou seja, treine até se tornar. Atitude. Também você desenvolve a atitude. Você pode desenvolver a atitude do teu sócio, você pode desenvolver a atitude dos seus colaboradores, que é a primeira parte do CHAQ, né? Que é o chá. Agora, o último C
é caráter. E esse último C, na minha opinião, é o que define tudo. Caráter não é treinável. Caráter, você não desenvolve o caráter, você nasce com ele. Então, respondendo, eu me baseio mais no Shaq. Se você vai montar uma sociedade e o único C não bate, na minha opinião, não tem como seguir. E o interessante é que o chá que nós aprendemos na Febracis, né? Porque nas outras empresas é só o chá. É só o chá. O chá que essa ferramenta aprendemos na Febracis. Exatamente, mas qual que é o principal? Caráter. Você tem que levar isso em consideração. E, Leonardo, por isso que eu falo de princípios e valores. Tem que ter caráter. No meu mundo, é algo inegociável. Show. Jean, nós estamos chegando ao final. Mas já? 1h30, passou rápido, né? Mas passou, sim. Você sabe, nós temos uma novidade aí, né? Dia 15 você vai estar presencialmente aqui, né? Coisa boa, aceito o convite. Dia 15 você estará presencialmente aqui, só que aí vai ser vamos falar sobre negócio, vamos falar sobre dar continuidade até no que a gente está falando. E outra coisa, vamos falar também um pouco sobre Deus, né? Sobre a sua conversão, sobre o Deus que nós servimos. Então vamos misturar tudo um pouco. E outra coisa, como o Flávio diz lá, nós estamos querendo ficar famosos, né? Então, em nome de Jesus, assine o nosso canal e peça para os seus amigos assinar o nosso canal. Queremos ficar famosos, tanto no Instagram como no YouTube. Projeto Ficar Famoso. Aproveita, Cid, já aproveita aqui, já fala aí o seu canal, já fala também um pouquinho qual que é o seu perfil no Instagram, né? Aproveita a oportunidade, né? É uma audiência rotativa. Sim. Jean, suas considerações finais, Jean. Olha, é só agradecer, né? Agradecer a você, Cid, pelo convite. Já, para quem quiser ver um pouquinho mais desse tipo de conteúdo que eu compartilho, o meu Instagram, tá? É @JeanRCoach, tá? E aí eu tenho tanto conteúdo lá no meu Instagram, também vai ter link para o meu canal no YouTube, né? Que é Jean Soares, podem me achar lá como Jean Soares, como Jean R. Coach, tá bom? E aí eu falo muito sobre perfil comportamental, performance, comportamento humano, que isso tem relação direta com o nosso dia a dia, né? Então, assim, eu te agradeço esse espaço, Cid, para falar um pouquinho para o nosso público, né, sobre o quão isso é importante, não apenas para os empreendedores, mas também na vida pessoal, nos relacionamentos, né, com relação a marido, esposa, muitas vezes casamento, eu já presenciei isso com meus clientes, do que casamentos que estão em vias de acabar pura e simplesmente por o parceiro não conhecer o perfil comportamental do outro. Então, essa questão... Perfil comportamental salva até casamentos. Salva casamentos. É muito importante conhecer isso. Porque você para de achar que o outro está querendo te atingir e você começa a olhar com empatia. Ele age dessa forma porque é a forma dele pensar, é a forma dela pensar. Não é que aquela pessoa quer te agredir, não é que porque a pessoa quer tocar na sua ferida. Mas, Jean, por que você está falando isso? Porque muitas vezes no meu passado, quando eu não tinha esse conhecimento, eu não entendia de perfil comportamental, eu achava que aquelas pessoas queriam tocar na minha ferida. Na verdade, elas estavam apenas sendo elas. E aí tá tudo, e aí que é a mudança de chave, né? Tá tudo bem. Eu passo a olhar com empatia. É isso, meu amigo. Amém. Jean, obrigado. Muito obrigado por você ter aceito o convite. Que Deus te abençoe grandemente. Dia 15 você estará presente. Aí vai trazer esposa e filhos, não?
A minha filha não vai estar comigo nesse final de semana, mas a namorada vai estar presente. Com certeza. E Amém. aí, Traga a namorada depois. Eu, amém. você, minha esposa, Leonardo, a esposa dele, a gente sai para comer uma pizza. Exatamente. Ia falar dessa famosa Tá pizza, bom? hein? Combinado, meu amigo. Obrigado, Jean. Deus abençoe. Agradeço a todos que estiveram com a gente aqui. O Giovanni Bernardo, foi top, Pastor Cid, Daniela Moreira, Alisson, Luciana Maria, Luciano, Romualdo, entre outros. Que Deus abençoe a todos. E dia 15, Jean estará com a gente no sábado, sem ser sábado outro. Estará aqui falando um pouco mais sobre o seu trabalho, sobre perfil comportamental, sobre o coaching business e também falando sobre Deus. Estaremos falando bastante da palavra de Deus, que é o Senhor que nos trouxe até aqui. Ebenezer, até aqui o Senhor nos sustentou. Deus abençoe a Amém. todos. Obrigado, Jean. Até mais. Obrigado. Deus abençoe a todos. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.